Submissão no ambiente de trabalho. Esse é um assunto polêmico e dá muito o que falar e a gente poderia ficar aqui 2 horas falando só sobre ele, né? Como é que a gente lida hoje com uma geração de mulheres tão fortes e às vezes isso atrapalha no ambiente de trabalho com o contraste de uma geração de homens não tão fortes, digamos assim. Não sou feminista, já adianto. Meu nome é Kellen Gosdezin, eu sou empresária há mais de 10 anos. Eu atuo nesse mercado de vendas de pessoas há bastante tempo. E confesso que eu tinha uma opinião muito diferente da qual eu tenho hoje. E por meio de um estudo que eu venho fazendo nos últimos meses, eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouquinho da minha opinião sobre o assunto. Não significa que ela é certa, tá? É só o meu entendimento quanto ao que eu estudei. E eu quero compartilhar com vocês. Eu tô aqui gravando esse vídeo, do outro lado tem uma pessoa muito importante para mim, que é o Josi, e ele vai participar do vídeo aí conforme a gente vai gravando, tá? Pra gente ir dando a nossa opinião e não ficar só uma conversa monossilábica. Inclusive eu tenho um vídeo só falando sobre isso aqui no canal, se você puder dar um pulinho ali e assiste. Primeira coisa que eu queria te pedir é para você já deixar o seu curtir no canal, né? A gente tá aqui gravando num sábado, praticamente o dia todo, para trazer muito conteúdo para vocês. Por que eu resolvi falar desse assunto hoje? Eu tenho feito um curso chamado Mulher Única. Tem um livro também, é um casal que escreve ele com embasamento bíblico. Eles trazem alguns exemplos para o nosso dia a dia. Tem uma palavra que as mulheres têm muito medo, e eu tinha um receio muito grande. E isso nos traz 10 tipos de medo diferentes. Ela tem 9 letras e causa um terror enorme na mulherada, que é submissão. A submissão da mulher com o homem. O Josi, que está aqui do outro lado, ele tem um casamento de muita parceria. Mas você sabe que no seu dia a dia isso é um grande desafio e que nem sempre é possível. E essa parceria do relacionamento, às vezes não acontece também no trabalho, onde tem conflitos entre homens e mulheres. Vou dar um exemplo. Uma certa vez, um colega de trabalho disse para mim que eu vendia muito bem. Só resumindo a história, eu sou empresária há 10 anos, mas nesses 10 anos eu trabalhei 2 anos CLT. E eu entrei numa equipe que só tinha homens na área de vendas. Apesar de eu estar habituada a lidar com os homens e sempre achei muito bom trabalhar com homens, porque é mais fácil, não tem aquela inveja e tal, a gente acaba que quase que natural, você acaba se igualando, né? Você quer às vezes competir com os homens e você acaba tendo uma linguagem, uma figura parecida com a que vocês têm. E às vezes os homens eles perdem o tato de falar com uma mulher quando ela vai ficando muito com essa energia masculina. E na verdade o que ele me disse não tem nada a ver com isso, mas já vou pegar esse gancho e vocês vão entender porque eu tô contando essa historinha. Ele quis me fazer um elogio, eu acredito que a intenção foi das melhores, dizendo assim: a Kellen vende muito bem porque ela é bonita, quem é que vai negar um sorriso desse? E eu escutei a primeira vez e fiquei quieta. Quando a pessoa falou de novo numa outra situação, eu rebati com muita força e muita dureza, porque eu achava um absurdo aquilo, porque eu tinha tanta competência quanto ele. Eu vendia um produto de um valor que às vezes passava de R$1 milhão, e eu não acreditava que uma pessoa investiria esse valor porque a Kellen era bonita. Eu não estava vendendo uma roupa, uma peça que é um valor simbólico. Vou comprar para simplesmente agradar essa moça bonita que está me atendendo. Então, eu me ofendi, eu rebati ele e ficou uma situação constrangedora, né? Enfim, ele não repetiu a piadinha. Talvez isso fosse bom porque eu sentia um pouco de malícia, mas hoje, pensando nisso, eu talvez teria respondido de uma forma diferente. Eu acho que a mulher ela tem os seus encantos, né? Deus nos permitiu ser diferente dos homens. Os homens têm atributos diferentes e nós temos outros atributos, e eu acredito que ambos se complementam, né? Então a delicadeza da mulher, a sutileza, a gente tem que aceitar. Então às vezes, não sei se você daí do outro lado é homem ou mulher,
Mas se você for homem, de repente, cuidar com a sua linguagem para que as suas palavras não sejam interpretadas de uma outra forma. E você que é mulher aí do outro lado, tão forte, tão empoderada e guerreira, como eu, por exemplo, você não precisa se armar contra eles, tá? E isso pode tornar o seu ambiente familiar e de trabalho mais tranquilo, né? Lembrando que a gente passa muito mais tempo com as pessoas do trabalho do que com a nossa família. Então, a gente tem que eu acredito que para a gente ter felicidade constante, claro que todos os dias vem desafios e os problemas surgem e a gente não tem como controlar. Mas para manter um equilíbrio, a gente precisa estar feliz no ambiente de trabalho, porque a gente passa muito tempo lá. E tornar o ambiente de trabalho um lugar mais agradável, com mais carinho, com mais amor, ele é importante. E é isso que a mulher traz, por exemplo, numa empresa. Tem que ter um equilíbrio de cargos, ok? Tem empresas hoje, a gente vê grandes empresas buscando ter na gerência números igualitários de gestoras mulheres e gestores homens. E, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma empresa onde tem muitos homens. A mulher, ela traz um outro encanto, um outro poder para o ambiente de trabalho. A mulher vai fazer coisas que o homem não faz, né? Ela torna o ambiente mais leve, mais perfumado. Isso são atributos que a gente recebeu e a gente tem que se orgulhar disso. Então o livro fala muito disso e de várias questões. Quando entra a questão da submissão, que eu quero abordar para vocês, e agora vocês vão entender melhor o que eu quero falar, é que tem 3 coisas que caminham juntas, tá? Com a submissão. E eu vou usar um exemplo muito antigo, do livro mais antigo do mundo, que é a Bíblia, tem mais de 3.000 anos, que é o exemplo de quando Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos. E ali traz que ele se humilhou para fazer isso, mas ele sabia muito bem da identidade dele, qual era o propósito dele. E ele mesmo assim não se importou. O se humilhar, a gente tem eu pelo menos tinha uma consciência de que o significado dessa palavra era diferente, né? Era me rebaixar, se desfazer de mim para o outro. E na verdade, humildade, submissão e servir são 3 coisas que caminham juntas, tá? Todo bom vendedor, ele tem que saber o quê? Servir o outro, entender o lado do cliente, compreender. Vender é muito mais sobre ouvir do que falar. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só. E tudo isso caminha junto, porque às vezes eu preciso me desfazer de mim, me submeter ao outro para que seja bom para ambos e de repente eu tenha um resultado positivo. Isso não é manipular, isso é simplesmente servir. Então a gente consegue trazer essa didática para o dia a dia e para o ambiente de trabalho. Por isso que eu trouxe esse assunto, tá? Eu acho que é muito importante a gente falar dele hoje, porque esse atrito pode gerar desconfortos e resultados que não eram esperados, não seria o propósito. Então, quanto você serve o outro? Qual a reflexão que você tem disso que eu estou falando aqui agora? Né? Você está servindo a sua família? Você está servindo o seu colega de trabalho? Quando você vai buscar um copo, uma água, uma xícara de chá, um café, você leva só para você ou você lembra, opa, posso levar para outra pessoa? Às vezes na corrida do dia a dia a gente se importa só conosco mesmo, só com a gente mesmo. A gente olha para si e acaba se tornando agindo de forma egoísta, de forma inconsciente. Isso é natural e tá tudo bem. Só que a gente pode tornar o nosso ambiente um lugar melhor. E para quem está na gestão de uma empresa, isso é muito importante. Muito importante. Você tem que entender de pessoas, você tem que entender de psicologia. Ah, Kelly, mas eu sou gestor de negócios, eu sou gestor de financeiro. Não importa. Se você é gestor, você gere um time, você gere pessoas, e pessoas têm sentimentos, pessoas têm vidas, e não tem como separar o profissional do pessoal. Então, eu aprendi que a submissão ela não é algo ruim, que eu dar espaço para o outro pode ser benéfico. Sabe aquele ditado, clichê, mas ele funciona muito bem nesse caso? É melhor ter paz do que ter razão? Quantas vezes, Josi, é melhor ter paz do que ter...
razão no casamento. Você dá espaço para o outro, né? Você não precisa ter razão o tempo todo. Claro que você também não precisa ser submisso o tempo todo. E ali o livro traz também que isso não é desculpa para fragilidade. Ah, mas o outro não me dá espaço. Alinhamento de expectativa. Senta e conversa com o fulaninho. Isso é uma das coisas que, assim, ó, é a pérola da semana que eu aprendi. Eu fiz uma live na minha outra rede vizinha falando sobre isso. Esse é um vídeo um pouco mais direto e concreto para isso. Aproveitando que eu tô falando desses 3 pontos, que é muito importante, que é submissão, humildade e servir. Eu vou falar de um outro vídeo que a gente tem aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que é 5 linguagens do amor. Ele é um livro de fácil leitura, ele é voltado para relacionamento, mas se você ler ele, você pode muito bem aplicar para o ambiente de trabalho e para a vida, para o teu relacionamento interpessoal e familiar, por exemplo. Não necessariamente homem e mulher, mas pai e mãe, colega de trabalho. O livro das 5 linguagens do amor, ele traz 5 linguagens, nós somos movidas pelas 5, porém nós temos 2 principais, uma que bate mais forte, e uma segunda, que é mais forte, mas nós temos todas, né? Isso é tempo de qualidade, presentes, toque, atos de serviço e palavras de afirmação. A minha, por exemplo, é tempo de qualidade e a segunda é presente. Então, como eu faço quando eu quero agradar alguém? Eu presenteio, ou eu gosto de dar presente, eu preparo um negócio diferente, ou eu saio pra rua, trago um chocolate, ó, lembrei de você. Mas a minha primeira é tempo de qualidade. Então eu gosto muito de ter momentos especiais com as pessoas que eu gosto, com a família, comigo mesma. E eu espero que o outro faça a mesma coisa. Qual que é o caminho da evolução, gente? Quando a gente toma consciência de algo que pode ser mudado ou melhorado. Então, o que o livro traz? Primeiro você se entende. E depois você tem o carinho, a afetividade de entender que o outro, ele age de forma diferente porque a linguagem do outro é diferente. Então, eu espero que o outro me dê um super presente no meu aniversário. Mas a linguagem do outro não é essa. Talvez a linguagem do outro seja toque físico. Talvez a linguagem do outro seja atos de serviço. E daí começa um conflito gigantesco que eu não entendo. Onde já se viu porque eu dou tal coisa e a pessoa não me retribui, não sei o quê, mas é diferente. Aí entra a palavrinha mágica, alinhamento de expectativas, sentar e conversar, né? Feedback de forma sutil, feedback é sem crítica, sem ataque. Então, sem dicas, você fez tal coisa errada. Não, eu acho que tal coisa poderia ter sido feita diferente. Então, ou eu esperava que você tivesse feito diferente. Vou deixar no link também, na descrição do vídeo aqui, o link da minha outra rede vizinha. Então, segue a gente aí em todas as redes, a gente está aí presentes em todos os canais. O livro é bastante interessante, recomendo a leitura. Deixa a sua opinião nos comentários, se você gostou, curte o vídeo. Comenta aqui, a gente está fazendo um trabalho muito bacana. Dá uma olhada no canal aí, tem bastante vídeo, tem bastante conteúdo sobre diversos assuntos. O que eu falo aqui é sobre... Eu falo sobre negócio, eu falo sobre o meu negócio, que eu tenho uma empresa de energia solar. Então, que é um produto que está em super ascensão no Brasil. Mas eu falo de desenvolvimento pessoal, eu falo sobre finanças. Nós teremos convidados em breve aqui falando sobre muitos assuntos, né? Então fica ligado que a gente está produzindo conteúdo. Curte, se inscreva no canal, compartilha e até a próxima.